Ok, você pode pensar que contas com frações são um bicho de sete cabeças, mas não precisa ser assim, porque quando você entende o que são, se tornam bem menos ameaçadoras e até simples. E esse é o objetivo do vídeo, é fazer você entender os fundamentos básicos da fração. Vamos lá? A fração é uma forma de representar números quebrados por meio de uma divisão, onde o número de cima, chamado numerador, é dividido pelo número de baixo, chamado denominador. Por exemplo, 1/2 é a mesma coisa que 1 dividido por 2, e por consequência vai ser meio também. É bom pontuar que não é o ideal colocar números quebrados na fração, porque vai encontrando seus principais propósitos, que é, por incrível que pareça, simplificar os cálculos. Beleza? Então top. Existe algo chamado fração equivalente, que são frações que representam o mesmo valor, tipo 1/2, 2/4, 3/6, e assim por diante, são equivalentes, e nesse caso representam metade de alguma coisa. Mas utilizar números grandes acaba dificultando resolver os cálculos, e por isso, sempre quando possível, simplificamos a fração, que é substituir essa fração por uma equivalente com os valores menores. Por exemplo, em vez de somarmos 7/21 com 14/21, podemos somar 1/3 e 2/3. Para somarmos ou subtrairmos frações, existem três regras. A primeira é não somar ou subtrair os denominadores. A segunda é somar ou subtrair só os numeradores. E a terceira é os denominadores têm que ser iguais. Caso siga as regras, vai dar tudo certo. Por exemplo, 1/3 mais 1/3, mantemos o denominador e somamos normalmente os numeradores, no caso, 1 mais 1. Então, ficaremos com 2/3. Mas, quando precisamos somar ou subtrair frações com denominadores diferentes, é necessário forçá-las a ter o mesmo denominador, achando frações equivalentes dos dois que possuam o mesmo denominador, e substituí-las. Após isso, é só seguir as regras explicadas antes. Por exemplo, 2/3 mais 1/2 não tem como somar, já que os denominadores são diferentes. Então vemos frações equivalentes das duas que têm o mesmo denominador. 2/3 é equivalente a 4/6 e 1/2 é equivalente a 3/6. Agora que descobrimos, é só substituir. Então ficará 4/6 mais 3/6. E depois somamos, que daria 7/6. Para descobrir as frações equivalentes que possuem o mesmo denominador, existem dois métodos: o do MMC, mínimo múltiplo comum, e o de borboleta. O do MMC, você tira o MMC dos denominadores e o coloca como denominador. Depois disso, usa a regra de 3 para achar os numeradores equivalentes de cada fração. Nesse exemplo, ficaria para o 3, 3 e 6, e para o 2, 2, 4 e 6. O MMC desses dois seria 6, pois é o menor múltiplo comum entre eles. Em seguida, usa a regra de 3 para descobrir os valores de cada numerador. O segundo método é o da borboleta, onde primeiro multiplicamos os denominadores para achar um múltiplo comum entre eles, e usamos ele como denominador para as frações equivalentes. Após isso, utilizamos a regra de 3 para descobrir o valor do numerador. Usando o exemplo anterior, 2/3 mais 1/2, multiplicamos 3 por 2, resultando em 6, que colocamos no denominador das frações equivalentes. Então descobrimos o numerador das frações equivalentes com a regra de 3. Já a multiplicação é mais simples, apenas multiplicamos denominador com denominador e numerador com numerador. Por exemplo, 1/2 vezes 2/3 é 2/6. Agora, a divisão é preciso usar um truque. Apenas invertemos o número que está dividindo e depois multiplicamos eles. Lembrando que inverter é trocar a posição do denominador com o do numerador. O de cima vai para baixo e vice-versa. Por exemplo, 2/7 dividido por 3/4, invertemos o 3/4 ficando 4/3. Agora só multiplica o 2/7 com o 4/3, resultando em 8/21. Ainda existe uma situação que não foi falada ainda. O que fazer quando aparece uma fração em uma fração? E a resposta é simples. Se lembre que uma fração é nada mais que uma divisão. Então apenas abrimos a fração. Para ficar claro, vamos usar um exemplo. 1/2 sobre 2/3 pode ser aberto, resultando em 1/2 dividido por 2/3. Então apenas dividimos conforme explicado antes, resultando em 3/4. E esse é o final do vídeo. Obrigado aí por assistir e valeu pelo tempo. Se você já chegou aqui, então uma diquinha para estudar. Quando você for fazer questões, que é o melhor jeito de estudar matemática, porque você pega o jeito, a prática, de ficar tornando mais mecânico, automático. Se lembre de sempre falar, tipo, além de denominador, numerador, pode falar também cima, embaixo, sabe? Tem sempre fazer algo que não seja apenas não, o numerador, o denominador, somente. Isso aqui eu usei mais pra vocês lembrarem os nomes, mas sempre tente usar uma forma que você entenda, compreenda. Não somente copia, por exemplo, esse vídeo, é a explicação por onde vai, mas tenta sempre criar uma lógica por trás. Por exemplo, você pode assistir esse vídeo de novo e tenta criar uma lógica na sua cabeça, beleza? E obrigado por assistir mesmo. Só se gostou, dá o like, comenta. E esse vai ser o primeiro vídeo. Eu espero que não esteja tão ruim assim. E. Hum,
Bom dia, boa tarde, boa noite. Falou.